A Ana Ávila, ela é meteorologista e tem algumas dicas para nos passar. Por quê? E se estamos no inverno? A primavera nem chegou e o verão ainda está longe? Gente, que calor é esse? Ana, boa tarde. Seja bem-vinda sempre ao programa Mulher.com. E olha, eu vou aproveitar e chamar a Ana novamente, né? Porque eu estava para a câmera errada, viu, Ana? Essas coisas a gente faz também. Mais de 30 anos de experiência e a gente acaba esquecendo. Olha, Ana, eu vou pedir para você ligar o seu microfone que nós não estamos conseguindo ouvir você. Acho que ele deve estar bloqueado. Enquanto a Ana ajusta o microfone dela, porque já fizemos o teste de som, tudo, tá tudo em ordem. Ana, tá tudo em ordem? Você pode falar comigo um minutinho? Fala oi para mim. Oi, Rita, boa tarde. Desculpa, o meu microfone Agora... realmente estava desligado. Então agora deu tudo certo. Ana, que bom ter você mais uma vez conosco, viu, minha querida? Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Eu já estive no teu programa algum tempo atrás, é sempre um prazer, Rita. Então, e aí você me fez a promessa que vai voltar ao vivo com a gente de novo, hein? Sim, com certeza, com certeza. A gente se sente muito à vontade aí no estúdio e eu acho que a gente acostumou com a pandemia em alguns eventos participar online, mas a presencial a gente é muito melhor. Eu também acho. Mas olha, eu até brinquei, né, que o inverno ainda não acabou, ainda temos um resquício de inverno até sábado, quando começa a primavera, porém, já está um calor insuportável em muitas regiões do Brasil, inclusive para nós aqui no estado de São Paulo. Essas mudanças climáticas, elas estão acontecendo desordenadamente em todo o Brasil ou está calor no Brasil inteiro? Nós temos, o Brasil ele é enorme, nós temos climas diferentes. Então, por exemplo, a região sul, sobretudo o Rio Grande do Sul, continua com chuva, já sofreu com chuvas intensas, alagamentos e continua com essa situação. Então, por exemplo, hoje, se nós olharmos o mapa do Brasil, chuva no sul, no Rio Grande do Sul, e depois ali de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, toda essa região central aí do país está pouca nebulosidade e essa intensa massa de ar seco cobrindo toda essa grande parte aí do Brasil central. E depois nós temos o Nordeste, que teve um atraso aí no inverno, então lá, ao contrário, o Nordeste já deveria estar numa situação já mais própria da primavera, mas continua com um clima um pouquinho de inverno, ou seja, atrasou um pouco a estação. O norte do país seca, a gente está vendo que tem regiões ali com bastante seca, né? E nós estamos com um El Niño em curso, Rita. O El Niño ele tem um impacto nessa condição de clima na primavera. Então, por exemplo, quando nós falamos no sul do país, a gente tem a influência do El Niño, no norte, no nordeste também. Já na nossa região aqui, nós temos sim a influência do El Niño. E depois, se você quiser, eu posso até explicar o que é o El Niño, né? Mas grande parte do Brasil central está sob a influência de muito calor. Eu acho ótimo que você explique, porque muitas pessoas veem nos noticiários, os jornalistas falando, El Niño, El Niño. Então é bom que as pessoas entendam o que é esse efeito El Niño. Exato, porque se confunde um pouco, né? Por exemplo, quando eu falo que hoje nós estamos com condição de sol em todo o Brasil central, chuva no sul, a gente está falando de uma condição de tempo, uma condição que acontece muito rapidamente, né? Já quando a gente fala, por exemplo, no El Niño, ele leva água do oceano, ali no bolsão do Oceano Pacífico. Se a gente olhar o mapa, próximo à costa do Peru, ali todo o Equador, ele está com uma área bem quente. O Oceano Pacífico é o maior oceano que nós temos e ele está com uma área muito quente próximo ao Equador, né? As águas ali estão 2, 3 graus acima da média, né? E isso, até porque é uma grande piscina, o Oceano Pacífico, uma enorme, ele influencia essa água mais aquecida, e tem uma razão porque ela aquece anomalamente, e ela influencia o clima em várias partes do globo terrestre. Tanto aqui no Brasil, como em outras partes do globo. Em umas regiões chove mais do que o normal, em outras chove menos, em outras é o calor. É o que nós estamos, por exemplo, aqui na nossa região, uma das questões
agora desse calor intenso, apesar de que em primaveras, quando não chove, e mesmo que não tenha o El Niño, a gente pode ter temperaturas muito altas, mas o El Niño ele é uma condição que favorece o aumento das temperaturas, exatamente porque ele mantém no sul do país as frentes frias, ele ajuda a reter as frentes frias lá, e as frentes não conseguem avançar e não traz essa mudança, e aí a massa de ar seco ela fica por dias e dias e dias e dias, e a gente já está com uma radiação solar já bastante intensa e as temperaturas vão aumentando. E é isso que a gente vai ter aí, inclusive a primavera vai chegar com muito calor aqui para nós. Então nós devemos nos prevenir, porque esse efeito El Niño é um aumento do calor, como você explicou, enfim, eu não preciso repetir, mas o legal é que as pessoas já fiquem atentas. Opa, vai esquentar ainda mais. Quais são as medidas que nós devemos ter, né, conosco mesmos, para poder, com a família, com as crianças, com os idosos, para poder suportar, passar por esse calor sem prejuízo à nossa saúde? É muito importante o cuidado com a saúde, porque realmente esse calor intenso ele traz complicações e é cientificamente comprovado que são vários os impactos que o organismo pode sofrer em função desse excesso de calor. Então o corpo ele não consegue equilibrar a temperatura. Então a gente transpira para manter a temperatura do nosso corpo. Então a gente precisa se hidratar, porque no momento que a gente transpira, a pele vai perdendo a água, né? E se a gente não ingere a água, a gente vai ficando com esse déficit, vai faltando e a gente fica desidratado. Então é importante ingerir bastante água, né, para transpirar e para tentar manter o equilíbrio da temperatura do nosso organismo, para que a gente não sofra de algumas consequências em função desse calor. Sobretudo as pessoas que estão, por exemplo, trabalhando e que precisam trabalhar e estão expostas ao sol, por exemplo. Então elas estão mais vulneráveis, os idosos, por exemplo, né? Muitas vezes as pessoas, e a grande parte da nossa população, infelizmente, não tem acesso, não tem condições, por exemplo, de ter um ar-condicionado, um umidificador em casa, né? Então tem que tomar algumas medidas que estão ao alcance. Então tomar bastante água, usar roupa bastante leve, roupas claras. E né? só assim, não interrompendo você, mas só tentando falar diretamente para quem está em casa, você falou da população mais baixa, de baixa renda, perdão. Para eles colocar, minha mãe fazia isso, né? Eu fiz para os meus filhos, uma vasilha com água para manter a umidade no quarto das crianças, no quarto dos idosos, tudo isso é importante. Para manter essa umidade do ar, porque você falou do tempo seco e ainda estamos vivendo esse tempo seco. E eu vou colar na minha explicação aqui uma pergunta. Primavera chega neste sábado e podemos esperar o quê? Então, a toalha molhada sempre é muito bem-vinda. A toalha molhada, bacias com água, vão ajudar a trazer um conforto dentro do ambiente. E a primavera que chega neste sábado, ela vem com muito calor. A gente tem, assim, nos próximos, até o final do mês de setembro, e nós temos bastante calor. Dias, assim, com temperaturas muito altas. Além da temperatura à tarde ficar muito alta, à noite também. Então, é aquela situação que a pessoa, às vezes, ela deita para dormir, mas ela não consegue descansar. Isso acaba estressando as pessoas, né? Porque você deita, quer descansar e o calor não permite. Então, é uma onda de calor realmente e além da temperatura, né? Ela se mantém bastante alta. E a gente vai ter depois, hoje, né? A previsão que eu tenho hoje é que no 1º de outubro, 2, por aí, a gente pode ter alguma chuva. E vale lembrar que com muito calor, a gente pode ter alguma chuva com temporais, né? Mas a gente precisa ir atualizando essa informação, porque ainda faltam bastante dias para que isso ocorra, né? Mas a gente tem uma mudança com chuvas, mas a temperatura vai se manter bastante alta. Ana, muito obrigada por você estar conosco, né? E eu vou dizer para você, até breve. Assim você não demora para voltar. Até mais. Olha, já colocamos aí o Instagram, basta você entrar, né, também no site. É só para você saber como obter essas informações de tudo que nós conversamos aqui. Agradecemos aí a Ana Ávila, meteorologista e também pesquisadora do CEPAGRE Unicamp. Obrigada, Ana.
tarde.